Bom, bom dia a todos, né? Estamos iniciando a nossa aula de reforço, né? De culturas perenes, nesse dia 8 de junho de 2021, né? Bom, eles deram uma mudança aqui. Deixa eu colocar aqui na compartilhamento de tela. Deixa eu ver aqui onde é que aqui agora, porque mudou tudo aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Atividades, mostrar todos, mais opções. Cadê compartilhamento? Apresentar agora, deve ser isso, né? Não, apresentar agora não, porque eu tenho que compartilhar primeiro, né? Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui, apresentar agora. Vamos ver se vai compartilhar com vocês aí. Vamos ver aqui. A tela inteira, isso. Tela inteira, compartilhar. Eles mudaram o negócio aqui, o Google Meet, deram uma mudança nele aqui. Vamos ver se vai compartilhar agora com vocês aí a tela, né? Bom, tá compartilhado com vocês aí, gente? Porque mudou o negócio aqui, eu tô meio perdido aqui. Como eu não dei aula ontem, eu não sabia que tinha mudado, né? Tá compartilhando aí com vocês? Dá um sinal de ok para mim aí, tá? Se vocês estão me ouvindo, se estão vendo a tela, né? A tela compartilhada. Beleza, obrigado, Carolina. Bom, então, obrigado, Sidney, também, né? Então, gente, vamos começar aqui. Nós temos, né? Temos aqui, né? Culturas perenes. Vamos entrar aqui, ó. Culturas perenes. Nós temos o seguinte, né? Nós estamos na semana, né? Na semana de número... cadê? Nós estamos na semana de número 9, né? Semana de número 9. Aí, ó, de 7/6 a 12/6, né? Que é essa semana agora. Dia 7 foi ontem, dia 12 é sábado, né? Tá certo? Então, nós temos, né, o seguinte. Eu passei para vocês na semana passada, semana 8, né? Eu passei para vocês uma atividade avaliativa que tem para ser entregue, né? No máximo, sexta-feira, né? Dia 11, né? Até as 23h59. Tá aqui, ó, 11/6. E vocês que já fizeram aí com o Zé Roberto lá a parte de análise de solo, recomendação de análise, interpretação de análise, né? No primeiro ano, fizeram culturas anuais também, que pelo que me informaram, vocês também viram essa parte de adubação, né? Então, você já tem conhecimento de como interpretar uma análise de solo, né? Eu não vou repetir aqui, você já sabe, né? Como interpretar uma análise de solo, como fazer, né? O cálculo de adubação. Então, tá aí, para vocês fazerem, né? Essa atividade aí, ó. Recomendação de adubação, né? Nós temos aqui em cima uma análise de solo, que eu peguei com a professora Fernanda, né? Fernanda Lima. Ela me passou essa análise de solo, então eu estou usando aqui. Ela permitiu, eu estou usando aqui como exemplo para vocês fazerem. E, na sequência, a recomendação de adubação. No caso, né? Aí eu coloquei 3 perguntas, né? Depois da recomendação, tem essas 3 perguntas que vocês vão responder e vão enviar, né? Vão enviar para mim até o dia 11, sexta-feira. Deixa eu ver se alguém já enviou aqui. Provavelmente não, né? Provavelmente ninguém enviou ainda não. Não, ninguém mandou ainda não. Ainda dá tempo, né? Até sexta-feira dá para vocês fazerem isso aí. Então, eu coloquei aqui também, eu busquei na internet a quinta aproximação, né? Que vocês com certeza já viram lá o que é a quinta aproximação, como que usa, né? Tem lá a cultura do cafeeiro, né? É só procurar no índice lá que vocês acham cultura do cafeeiro, né? E aí tem lá todas as informações referentes à adubação, calagem, né? Calagem e, na sequência, a adubação do café, né? Do cafeeiro.
Então, o que acontece? Eu tenho aqui também, eu coloquei para vocês a última aula da semana passada, no caso, semana 8, a aula de cultura experiência está aqui. Ó. Assista aqui vídeo aula sobre cafeicultura. Então, quem quiser, né, rever a aula, né, da semana passada, é só ir lá, né, vai lá na aula, vai poder rever essa aula aí, tá? Fica à disposição para vocês aí, a gente coloca aí com carinho para vocês essas aulas todas gravadas, né? Eu disponibilizo no YouTube, né? Deixo lá hospedado no YouTube. Todas as minhas aulas, desde agosto do ano passado, estão no YouTube, instalados lá, hospedados lá. Por enquanto, eles não apagaram nenhuma aula, não, né? Então, assim, mesmo sabendo que o pessoal, a maioria dos alunos não acessam, não assiste, né? Não entra lá para ver a aula, eu estou colocando lá, estou fazendo a minha parte, né? É aquela fábula do beija-flor lá que vocês devem conhecer, né? Estou fazendo a minha parte. Então, estou colocando lá as aulas, né? Justamente para permitir, né? Que o aluno que tenha dúvida, que o aluno que queira rever alguma coisa, que ele possa entrar lá e tirar essa dúvida ou ver alguma coisa, né? Assistir a aula de novo, quem não assistiu, assistir, né? Poder ter essa oportunidade aí. Tá ok? Bom, então, essa aula de hoje, como você sabe, os outros professores também devem estar fazendo, eu andei conversando com alguns, né, que usam a aula de reforço mais para um bate-papo, conversar com os alunos, ver se tem alguma dúvida, ver como é que está o andamento, né, as atividades e tudo mais. Eu queria deixar um espaço aberto aí para vocês, né, que estão online. Muito obrigado por estarem online aí, ó. Nós temos aí 2 alunos online, né? Nós temos a Caroline e o Sidney. O Sidney, eu acho que o Sidney, eu lembro do Sidney, da Caroline, eu não lembro da fisionomia da Caroline, não. Eu dei aula para vocês de irrigação, né? Acho que foi isso. O Sidney é o que era o líder da turma, no primeiro ano? Ou vice-líder, uma coisa assim, não estou lembrado, não. Mas eu lembro do Sidney, eu acho que eu lembro. Eu lembro do Sidney. Da Caroline, eu não lembro da fisionomia, não. Bom, aí fica à disposição, Sidney e também Caroline. Alguma dúvida, alguma pergunta, pode abrir o microfone, pode perguntar, né? Está à disposição de vocês aí, alguma dúvida, né? Esclarecer sobre, até hoje, né? Até essas 8 semanas de aula que nós já tivemos, né? Nós começamos as aulas no dia 12 de abril, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente, nós estamos na 9ª semana. Então já tivemos 8 semanas de aulas, ou seja, 8 dias de aula, né? De culturas perenes. Vocês têm alguma pergunta, alguma contribuição, algum esclarecimento? Querem falar alguma coisa? Deixar uns minutinhos abertos aí para vocês poderem falar alguma coisa que vocês queiram, tá bom? Tem dúvida não, Carolina? Sem dúvidas, né? Beleza. Bom, então, vocês estão vendo, né? Está só a Carolina e o Sidney online, né? Então, os outros alunos, nós temos aí 2 turmas, né? 2 turmas, a A3A e a A3B. Os outros alunos não estão acessando, né? Então, o que vai acontecer? Eles têm oportunidade, né? De assistir a aula depois. Com certeza. Todas as aulas. Quem não assistir, por exemplo, quem não quiser assistir a aula, ele pode depois acessar as aulas gravadas e assistir o mesmo conteúdo. Vai estar gravadinho lá. Cada um, né, sabe muito bem o que fazer. Vocês já são praticamente adultos, né? Já sabem muito bem o que fazer. Então, o que acontece? Eu, né, vou passar os conteúdos aqui e o aluno, né, vai decidir o que ele vai fazer. Né? Se ele vai assistir a aula ao vivo, vamos falar assim, ou se ele vai assistir a gravação depois, né? Ou se ele não vai assistir nada. Aí fica a critério dele também, né? Todo mundo tem seu livre-arbítrio aí de poder fazer o que achar melhor, né? Bom, já que não tem dúvidas, nós vamos seguir aqui no conteúdo, né? Nós vamos abordar aqui, nós paramos, né? Vamos aqui, ó, semana 9, né? Continuação, cafeicultura, continuação. Eu vou abordar um pouquinho mais sobre a cafeicultura, avançar um pouquinho mais, que é um assunto amplo, né? Um assunto amplo aí, ó. Nós estamos lá na página 31, né? A última aula foi na página 30, parece. Foi aqui, né? Deixa eu ver.
Foi esse slide aqui. Então, gente, é um assunto, né, amplo, né? Nós vamos falar bastante sobre cafeicultura, porque o primeiro trimestre nós temos ainda a semana que vem, né? Temos essa semana que vem e a outra. Temos 3 semanas, na verdade, né? 3 semanas de cafeicultura, 3 semanas de cafeicultura na prática, né? Porque, pelo que eu estava vendo, né, que a professora Fernanda Lima dava, ela dava propagação de plantas e cafeicultura no primeiro trimestre. No segundo trimestre já entrava a parte de fruticultura, né? No terceiro trimestre, fruticultura e mais algumas coisas que eu não lembro exatamente. No terceiro trimestre, depois, que é o último trimestre, né? Então, nós temos ainda 3 semanas de aula, contando com essa de hoje. Antes de fechar o trimestre, né? Antes de fechar o trimestre fecha dia 26 de junho, né? Desse mês, sábado, né? Na prática seria dia 25, sexta-feira, mas como nós temos sábado letivo aí, então vamos colocar dia 26 de junho, encerra o primeiro trimestre dos cursos técnicos. Tá bom? Só relembrando aí, né? É sempre bom andar com o calendário na mão, né? Eu tenho aqui o calendário, né? Eu imprimi, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Eu imprimi o calendário, eu levei lá na locadora aqui em São João, imprimi o calendário do ano, tá aqui o calendário do ano, né? Tá tudo aqui, ó. Eu levei lá para imprimir, porque lá eles imprimem colorido, né? Aí vocês podem ver direitinho todas as atividades, tudo. Isso aqui tá na página da escola, né? Mas eu preferi ter isso no papel, né? Preferi ter isso no papel aí, ó. Aí fica fácil de consultar, né? Os prazos, as datas, o que tem, o que não tem, os sábados letivos, tá tudo aqui, ó. Né? Eu faço assim, né? Cada um faz um jeito, né, gente? Cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Bom, então vamos lá. Nós estávamos falando sobre a cafeicultura e, né, nós falamos aqui, ó, deixa eu voltar rapidamente aqui. Produção de mudas, né? A produção de mudas deixa eu colocar no F11 aqui, que me ensinaram, né? Não sei qual aluno que me ensinou. Produção de mudas no viveiro, né? Nós falamos que as mudas de café, né? As mudas do cafeiro podem ser produzidas com tubete, né? Ou tubete. Não sei como pronuncia direito, se é tubete ou tubete, né? Pode ser no tubete ou então no saquinho, né? Naqueles saquinhos pretos, certo? Você pode usar qualquer um dos dois. Eu falei aqui do local, né? Como tem que ser o local para a produção de mudas, a época de semeadura, né? A estrutura, né? A estrutura para a produção das mudas, estrutura metálica, cobertura de sombrite, sistema de irrigação, normalmente eles usam muito o difusor, né? Com nebulização, o sentido norte-sul das estruturas, né? Dos viveiros, ficam no sentido norte-sul, né? Proteção lateral para evitar a entrada de animais, proteger de outras coisas também, né? Quantidade de sementes. Falou aqui que cada quilo de semente tem de 3 a 4, produz, né? Cada quilo de semente produz de 3.000 a 4.000 mudas. Os recipientes, né? Pode ser recipientes, saquinhos plásticos, ou tubetes, como eu disse, substrato, como tem que ser, né? Eu falei sobre isso. A condução, você vai colocar aí o MAP, né? Que é um composto, né? Ele é um adubo fosfatado e nitrogenado, né? Que tem uma solubilidade maior, né? Um pouquinho maior. Que os adubos fosfatados, eles têm baixa solubilidade, né? Muito baixa solubilidade. Controle de pragas e doenças no viveiro, né? Como tem que se fazer, a questão dos nematóides, que você tem que tomar cuidado com os nematóides, senão você vai levar nematóide depois para a lavoura, né? O bicho mineiro, né? Nós temos 3 problemas principais aí no cafeiro: nematóides, bicho mineiro e ferrugem, né? Esses 3 problemas sérios aí, né? Que nós podemos ter. Tanto no viveiro quanto na lavoura mesmo, né?
Aclimatação, você tem que fazer uma aclimatação das mudas antes de levar para o campo, você não pode levar a muda direto do viveiro para a pleno sol, né? Que você vai ter problema de queimadura das folhas, o percentual de pegamento vai diminuir muito, né? Então, você tem que fazer a chamada aclimatação da muda, né? Você vai levar para o campo quando as mudas estiverem aí de 5 a 6 pares de folhas, né? Você leva para o campo, o plantio, né? O plantio, como é que tem que ser, o preparo da área, né? Foi o último slide que nós falamos aí, ó. O preparo da área, como tem que ser feito, análise de solo, né? Aração e 2 gradagens, certo? Isso aí pensando no cultivo, né? No cultivo convencional, né, gente? Se a gente falar em plantio direto ou cultivo mínimo, aí muda um pouco a questão aí, né? Mas pensando no cultivo tradicional, né? O cafezal também, no cafezal, o pessoal usa muito também fazer o cultivo, né, de uma outra espécie nas entrelinhas, né? Nós temos muito, por exemplo, aí, plantio de feijão nas entrelinhas do cafeeiro, né? Você tem, então, as linhas de cafeeiro, as linhas de café, entre as linhas, plantio de feijão, né? E outras espécies também, de porte não tão alto, né? Eu posso fazer ali o plantio também, né? Para poder aproveitar a área. Ele não vai concorrer com nutriente, e com água, nem adubo com o cafezal, porque ele vai estar plantado na entrelinha, né? E também é uma cultura anual de ciclo curto, né? O feijão, até mesmo o milho, né? Você pode fazer um plantio do milho aí com uma cultivar com porte menor, né? Porque tem cultivares de milho de porte bem grande, né? Pode usar um cultivar de milho de porte um pouco menor, fazer o plantio lá nas entrelinhas do cafeeiro. E outras espécies. Se você não quiser usar uma cultura, você pode usar um adubo verde, né? Você planta um adubo verde nas entrelinhas, depois incorpora aquilo no solo, né? Ou deixa como cobertura morta mesmo. Pode fazer também, né? Bom, aí ele entra, né, exatamente onde nós paramos. Operações após preparo da área, né? Operações após preparo da área. Realiza secalagem em área total, certo? Você vai fazer a preparação da área, né? Você vai fazer o plantio. Você faz uma calagem na área total. Você vai aplicar o calcário, né? Ali na área, em toda a área, né? Depois incorporar, né? E aí você vai elevar a saturação de bases a 50%, certo? Então, a saturação de bases, o indicado é 50%. Isso deve estar lá na quinta aproximação, né? Cada cultura aí você vai elevar a saturação de bases para um percentual X, né? Cada cultura exige uma saturação de bases X, né? Essas bases são as bases que são bases, são bases, né? São elementos que são nutrientes para a planta. Cálcio, magnésio, potássio, né? Principalmente. Aí vem a formulazinha da necessidade de calcário, necessidade de calagem, né? NC, CTC, né? Que você calcula lá pela análise do solo, CTC, V2 menos V1, né? Vocês vão ver lá o que se sabe muito bem essa questão, do V2 menos V1, dividido por 10 vezes o poder relativo de neutralização total, o PRNT do calcário, né? Cada calcário tem o seu PRNT, né? Então, esse PRNT, quanto maior o PRNT, melhor, né? Significa, está relacionado com o poder, né, que o calcário tem de neutralizar as bases, né? Os íons que não são nutrientes, principalmente alumínio, hidrogênio, né? Neutralizá-los. Reagir com o solo, vamos falar assim. Se você coloca um calcário com baixa PRNT, esse calcário vai reagir pouco com o solo. E você não quer isso, né? Você quer que o calcário reaja com o solo
liberando ali, né? Quais são as vantagens da calagem? Vocês viram isso, né? Quais as vantagens da calagem? Ele vai liberar. Primeiro que ele vai neutralizar o solo, ele vai reduzir ele vai diminuir a disponibilidade de íons nocivos para plantas, por exemplo, como hidrogênio e alumínio, né? E com isso ele vai aumentar o pH do solo. O solo está com pH ácido, você joga o calcário, ele reage ali durante, por exemplo, 90 dias, né? Antes do plantio, você aplica 90 dias para reagir, ele reage, né? É claro que tem que ter umidade, vai neutralizar esses elementos e vai disponibilizar para o solo, consequentemente para as plantas, os nutrientes, os elementos benéficos para a planta: cálcio, magnésio e potássio, né? Ca2+, Mg2+, K+, né? São os elementos, os cátions, né? Nutrientes mais importantes em termos quantitativos, né? Para a cultura, para as culturas de uma forma geral. Então, e tem também a questão da gessagem, né? A gessagem também pode ser feita, né? Aí, ó, se na camada de 20 a 40 o teor de cálcio for menor que 4 milimol por centímetro por decímetro cúbico, ou saturação de alumínio maior que 50 na CTC ativa, né? Aí, o que vai acontecer? Não há necessidade de incorporação, né? Você vai aplicar o gesso, mas não precisa incorporar. Então, o gesso ele é uma fonte de cálcio e de enxofre, né? O gesso tem vários benefícios para o solo, não é só a parte química, não, tá? Nós falamos, não, com vocês eu não falei, não. Eu falei sim na irrigação, né? O gesso, ele proporciona uma melhoria na condição de permeabilidade do solo, ele diminui a questão da compactação, quando o solo está com baixa infiltração, né? Você aplica o gesso, ele melhora um pouco essa questão aí, também, né? Tô tomando um cafezinho aqui, gente. O cafezinho tá... Um cafezinho vencido que eu tenho aqui, que eu tô aproveitando para não jogar fora, né? Eu fiz um café rapidinho antes da aula, tô tomando um cafezinho aqui, mas tá parecendo um café solúvel, o gosto, né? Eu tô tomando assim mesmo. De manhã cedo tem que ter um café, né? Não tem jeito. Tem que ter um cafezinho. Bom, aplicação de calcário e gesso, distribuição de metade do calcário e ou gesso antes da aração e metade antes da gradagem, tá? Isso aqui pode variar um pouquinho, tá, gente? Esse aqui é lá do IAC. O IAC sugere esse procedimento, né? O IAC foi lá, esses slides foram produzidos lá no IAC, né, em Campinas. Estou usando lá os slides do IAC. Então, eles sugerem essa metodologia, né? Aplicação aí, distribuição da metade do calcário e ou gesso, né? Calcário e gesso, ou então calcário ou gesso, dependendo da necessidade do solo. Antes da aração, metade, e metade antes da gradagem. Certo? Bom, aí vem a locação da área, né? Locação da área. Locação das linhas de plantio, sentido leste-oeste, tá? Então, as linhas de plantio, né, ele sugere, né, que você faça as linhas de plantio no sentido leste-oeste, né? No sentido de caminhamento do Sol, né? No sentido de caminhamento do Sol. Porque nós sabemos, né? Vocês devem ter visto também em outras disciplinas, que o Sol, nós vamos ver isso também em fruticultura, o Sol, né? Ele, dependendo da cultura, eu posso ter a incidência do Sol, né? A incidência do Sol em algumas culturas faz com que, por exemplo, um fruto ele fique mais doce ou menos doce em função do caminhamento do Sol, do número de horas, né, de Sol que aquele fruto recebeu, que aquela parte da planta recebeu, onde houve a fotossíntese, né, e a assimilação dos chamados fotoassimilados, né, dos compostos que o fruto vai assimilar e vai tornar aquele fruto mais doce ou menos doce, né? Então, nós veremos isso na fruticultura. Então, o que acontece? O que ele sugere é que você, né, coloque as linhas de plantio, as ruas, né,
No sentido leste-oeste, no sentido de caminhamento do Sol. O Sol caminha de leste para oeste, né? Leste para oeste. E os carreadores, né? Também, locação dos carreadores. As ruas devem morrer nos carreadores, né? Nós fazemos aí as curvas de nível, né? O plantio em nível. E aí nós podemos o quê? As ruas vão morrer exatamente nos carreadores. Os carreadores vão ser os espaços onde eu vou ter disponível, né? Os espaços disponíveis para algum implemento se movimentar, movimentação de pessoas, né? Então, é um espaço aí que você tem disponível para chegar até a lavoura, né? Chegar até uma linha, até uma determinada área da lavoura lá. Então, tem a distribuição dos carreadores aí, né? O sulcamento, né? O sulcamento das linhas de plantio, ó, tá aqui, ó, uma exemplificação. Deve ter aí, de acordo com a sugestão do IAC, os sulcos de plantio, né? O sulco de plantio deve ter aí 60 centímetros de largura e 50 de profundidade. Tá? É claro que pode variar, né? Eu sei que alguém tinha falado alguma coisa, mas é aqui vizinho aqui, né? Então, o sulco vai ter 60 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Certo? Pode variar. O plantio. O plantio, eu vou fazer o coveamento, né? Eu devo fazer o coveamento. Então, ó, abertura das covas no momento do plantio. Então, eu vou ter o plantio, né? Os espaços, os espaçamentos, né? São variáveis, né? Os espaçamentos aí, os espaçamentos variam em função, por exemplo, da cultivar, né? Da variedade ou da cultivar. Então, nós temos várias cultivares, várias variedades de café aí, com portes diferentes. É claro, por exemplo, que se eu estiver cultivando o café Conilon, o espaçamento dele é um. O café arábica, o espaçamento é outro. Dentro do café arábica, eu tenho ali variedades de café que pode ter o quê? Espaçamentos diferentes também no plantio, né? A distância, né? O espaçamento entre as covas pode variar. E varia, né? Dependendo da cultivar que eu estiver utilizando. Então ele fala assim, ó. As mudas, após umedecidas, são distribuídas ao lado das covas manualmente, devendo ser plantadas no mesmo dia para evitar ressecamento, tá? Que a muda, ela está saindo da aclimatação, né? Ela já está com um teor de umidade um pouco mais baixo. Ela veio do viveiro, foi para a aclimatação, né? E da aclimatação vai para o campo. Na aclimatação, ela já está com um pouco menos de umidade. Então, se você demora para fazer o plantio, você pode ter um problema aí e submeter a muda a um estresse hídrico, né, que vai prejudicar o pegamento rápido da muda, né? Então, você deve evitar esse ressecamento aí. O que você faz? Por incrível que pareça, a gente encontra relatos, né? Eu assisti uma palestra há um tempo atrás, falando, né, eu não lembro exatamente qual foi a cultura, mas é uma cultura que usa também produção de mudas em saquinhos. Que a pessoa, né, plantou a muda com saquinho, né? Por incrível que pareça, né? Pode parecer uma coisa óbvia, né? Mas o que acontece? A pessoa fez o plantio errado, né? Completamente errado. Com certeza estava sem orientação técnica, né, para fazer esse tipo de coisa aí. O que você faz, então? Realiza-se um corte transversal no fundo do saquinho. Tá? Corte transversal, assim, ó. Corte transversal. Com o objetivo de minimizar os riscos de ocorrer o peão torto de plantio. O que vem a ser isso? Eu tenho o saquinho, né? Eu tenho o saquinho com a muda, saquinho preto, por exemplo, com a muda. Lá no fundo do saquinho, a raiz chega lá no fundo, ela vai, né, enovelando, né? Ela vai enovelando, ela vai se misturando lá embaixo. Certo? O que você faz, então?
você vai fazer um corte transversal. Você vai cortar aquelas raízes que estão no fundo, porque elas estão enoveladas. Eu não posso fazer um plantio de uma muda assim, que o pegamento vai ficar comprometido, né? Então eu faço esse corte, retiro aquelas raízes que estão enoveladas, raízes que estão tortas, que estão ruins, né? E vai minimizar o que eles chamam aí a ocorrência do chamado peão torto, né? O pessoal chama na prática de peão torto. Em seguida, retira-se o restante do saquinho, né? Aí eu faço um corte longitudinal, retiro o restante do saquinho, certo? Não vou plantar com saquinho, né, evidentemente, né? Retiro o restante do saquinho e vou colocar a muda no interior da cova e vou cobrir com terra. Com a seguinte observação também, você deve evitar, né, fazer, por exemplo, a muda dentro do saquinho, o colo da planta, ele está num determinado nível. O que é o colo? O colo é exatamente ali onde é ali o limite, né, entre a planta e o solo. A planta e o solo do saquinho. Eu não devo plantar e colocar, né, terra sobre, né, a planta. Não. Eu devo deixar o colo da planta livre, né? Eu devo deixar o colo da planta livre. Porque se eu chego terra no pé da planta, nesse momento, eu posso estar levando, né, algum tipo de patógeno para o caule da planta e aí ter algum problema, né? Eu posso levar problema para a planta se eu fizer isso aí. Aí o que ele manda fazer? Realizar uma pequena compactação da terra em torno da muda. Então eu vou com a mão ali, por exemplo, né? E vou apertando a muda em volta, né, da muda, para que aquele solo que está em volta da muda fique um pouquinho mais compactado, para dar uma certa aderência da muda com o solo, né, da cova, certo? Então aqui tem umas ilustrações, umas pequenas ilustrações, né? Olha lá, ó. O pessoal levando a muda para o local de plantio, as covas já foram feitas, aqui ele está cortando o saquinho, aqui eles estão colocando as mudas dentro das covas, né? E aqui já está chegando a terra no pé da cova. Certo? Aí, o que ele fala? Importantíssimo irrigar após o plantio. Né? Importantíssimo irrigar após o plantio, né? Você vai fazer uma irrigação após o plantio, por quê? A muda, ela veio da aclimatação e vai ser colocada na cova. Aquela cova, com certeza, vai estar com a umidade do solo ali na cova, vai estar uma umidade um pouquinho mais baixa, né? Então, se eu coloco a muda ali e não irrigo, a tendência é que a umidade do torrão ali da muda, a umidade, a água, saia e vá para a cova, né? Então, o torrãozinho, aquele espaçozinho onde a muda estava, acaba perdendo água. Então, você vem, o que você faz? Fez o plantio, né? E irriga. Você vai irrigar, né? Seja irrigação por gotejamento, seja irrigação por pivô central, seja irrigação por aspersão convencional, não importa. Você vai irrigar aí, né? Normalmente o pessoal prefere aí, né? Prefere não. Se ele já tem o sistema de irrigação, por exemplo, por pivô central, ele vai usar o pivô para irrigar, né? Se ele tem esse sistema de irrigação por aspersão convencional, vai usar a aspersão convencional. Se ele tem o gotejamento, vai usar o gotejamento para irrigar, né? Então, usa-se muito aí o pivô, né? As áreas, principalmente no Triângulo Mineiro, né? Alto Paranaíba, algumas regiões, né? No Brasil Central, eles usam muito o pivô, né? Porque são áreas mais planas. E nós vimos lá que o pivô é indicado para áreas que têm uma declividade um pouco mais suave, né? Uma menor declividade. Aí eu vou fazer a irrigação após o plantio. Plantas invasoras, né? Plantas daninhas. Manter no limpo na linha de plantio, né? De 50 a 80 centímetros de cada lado, vou manter no limpo, né?
Ou seja, ele não está, olha só essa foto do lado direito aqui, ó. Ele não está mantendo no limpo 100% da área, não. Aqui nós temos uma área com declividade suave, né? Relevo plano, né? Praticamente, quase plano. As mudas já foram plantadas. E olha só na entrelinha. Na entrelinha tem mato aqui, né? Tem mato na entrelinha. Mas em volta da planta, ele tá sugerindo aqui de 50 centímetros a 80 centímetros de cada lado da planta, você vai manter no limpo. Mantém limpo, né? E aqui no meio, você não precisa necessariamente deixar no limpo. É o que eu falei. O que o pessoal costuma fazer? Muitos produtores fazem. Eles pegam essa área que está aqui, ó, a entrelinha, e faz o plantio de uma outra cultura, né? Uma outra cultura. Principalmente quando o café já está num porte maior, né? Eles fazem o plantio, por exemplo, de feijão, que o feijão é muito usado, né? Feijão, eles usam também adubos verdes, né? Crotalária, Lab-Lab, mucuna preta, nabo forrageiro. Nabo forrageiro pode ser usado também, né? O nabo forrageiro você pode utilizar também, né? E outras espécies? Normalmente espécies leguminosas, né? Bom, cultivares. É que eu falei, né? Dentro, né? Dentro da cafeicultura, nós temos aí espécies, né? Que são do café arábica, ou seja, nós temos cultivares que são do café arábica, melhor dizendo, né? Cultivares do café arábica e cultivares do café conilon, ou também do café, o café robusta, né? Café robusta, ou conilon, também chamado vulgarmente de conilon. Aqui ele está falando o seguinte, ó, 90% das cultivares plantadas no Brasil são oriundas do IAC, né? Então, o IAC, ele é uma instituição que desenvolveu muito a cafeicultura brasileira. Se você buscar na internet a história do IAC e a questão da cafeicultura no Brasil, a história da cafeicultura no Brasil, você vai ver que o IAC ele contribuiu demais para o desenvolvimento, né, da cafeicultura no Brasil, tá? Então ele fala assim, ó, 90% das cultivares plantadas no Brasil são oriundas do IAC e 70% das cultivares plantadas no mundo são oriundas do IAC. Olha que interessante, hein? 70% das cultivares plantadas no mundo são oriundas do IAC. Foram desenvolvidas, foram criadas, né? Através de cruzamentos, de melhoramento genético, de seleção também, né? Através do IAC. Eles têm na banco de germoplasma, tem um banco, né, de várias espécies de café do mundo inteiro. Aí eles fazem cruzamento de várias espécies, leva a campo, faz teste, vê qual que produz mais, qual que tem uma produtividade melhor, a questão da adaptabilidade ao Brasil, adaptabilidade a diferentes condições de clima, doenças, né, suscetibilidade a doenças, a pragas, tudo isso é visto, né? Então demora, um processo, um programa de melhoramento é um programa demorado, ele demora anos e anos para chegar num resultado final lá, né, no finalzinho lá. Então nós temos o seguinte, aqui, ó, porte baixo, nós temos café de porte baixo, ou seja, o cafeeiro ele tem um porte mais baixo, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver, pena que não dá para a gente, né? Aqui no Instituto, eu acho que só tem café arábica, não tem conilon, não. Se você vê o conilon e o arábica, um do lado do outro, você vai ver a diferença que é de porte, né? O conilon tem um porte bem maior, é uma planta grandona, uma planta com folhas enormes, né? Folhas grandes. É uma planta mais robusta, maior, né? Uma planta de porte maior. O café arábica já tem um porte um pouco menor, folhas um pouco menores, né? Só que ele produz um café de qualidade muito melhor, né? O café arábica, né? Mundo, né?
Então, nós temos aqui, ó, porte baixo, susceptíveis à ferrugem, infelizmente, né? Nós temos caturra, catuai e ouro verde. São cultivares de café arábica. Caturra, catuai e ouro verde. São susceptíveis à ferrugem. Então, tem que tomar cuidado, né? Se é uma área que tem aí ferrugem, você já vai ficar de orelha em pé sabe que ele vai ter problema, né? Ele vai ser atacado pela ferrugem de uma forma bem forte, né? Cafeeiros de porte baixo resistente à ferrugem. Obatã e Tupi. São duas cultivares aí, desenvolvidas pelo IAC. Então, elas toleram, elas são mais resistentes, né? Não são tolerantes, elas são resistentes mesmo à ferrugem, né? A ferrugem do cafeeiro. Naqueles filmes que estão na página da disciplina, tem lá as doenças do cafeeiro, vocês vão ver lá mostrando, né? Nos filmezinhos lá, como que a folha fica quando ela está com ferrugem, né? Mostra direitinho como é que a folha fica. Nós temos as plantas de porte um pouco mais alto, né? Um pouco mais alto comparando com essas anteriores, que são susceptíveis à ferrugem. Por exemplo, Mundo Novo, que é uma cultivar antiga, né? Antiga, sim, desde a época que eu fiz a minha graduação, que foi... Eu fiz a graduação de 1987 a 1991, né? Eu fiz a agronomia. Naquela época já se cultivava muito o Mundo Novo, né? O Mundo Novo é uma cultivar aí antiga. Continua, né? Só que ela é suscetível à ferrugem, né? Tem também a Caiá e Bourbon, tá? São suscetíveis à ferrugem, que é a principal doença do cafeeiro, né? E tolerantes. Cultivares de cafeeiro de porte alto, tolerantes à ferrugem. Icatu e Icatu precoce. Todas essas cultivares que eu falei aqui são de café arábica, tá? Todas elas são de café arábica. Ele não fala aqui de café conilon, né? Não fala de café conilon, não. Bom, olha só. 40 anos para desenvolver uma cultivar de café arábica. Olha para você ver quantos anos demora para desenvolver uma cultivar de café, hein? Café arábica, no caso. 40 anos. Então, o IAC já vem trabalhando há muitos anos aí para produzir essas cultivares aí, né? Uma cultivar mais tolerante à ferrugem, uma cultivar mais tolerante a nematóide, né? A bicho mineiro e outras doenças do cafeeiro, né? São várias. Então, assim, você leva décadas, né? Você leva aí mais de uma geração para produzir uma cultivar de qualidade que possa ser levada para o mercado, né? Bom, nós estamos aqui, gente, eu vou falar mais um pouquinho aqui, os espaçamentos, né? Eu vou falar dos espaçamentos, deixa eu ver se o pessoal está online ainda ou se o pessoal saiu, vamos ver. Não, tá aí, né? A Caroline, o Vinícius, o Sidney e a Vaide, né? A Vaide chegou aí, o Vinícius também chegou, né? Tínhamos aí a Caroline e o Sidney. Então, nós vamos falar mais um pouquinho aqui dos espaçamentos, tá? Então, o que acontece? Espaçamentos. Cafezais antigos. Cafezais antigos. Nós temos aí, que é o tradicional, né? O cafezal tradicional, que vem aí desde a época lá de trás, lá, do ciclo do café, né? Vocês viram a história aí, o ciclo do café, quando foi que aconteceu, os barões do café, a questão do café no século XIX, início do século XX e tudo mais. Esses cafezais, eles tinham um espaçamento um pouco mais largo, né? Os cafezais antigos, o espaçamento mais largo. Qual é esse espaçamento, por exemplo? 4 por 1,5, né? 4 entre linhas, 1,5 entre plantas. E 3,5 por 1. 3,5 entre linhas, 1 entre plantas.
é o espaçamento tradicional, são espaçamentos tradicionais do cafeeiro aí, tá? E outros espaçamentos. No caso, como eu tenho um espaçamento maior, eu vou ter um menor número de plantas por hectare, né? Então, por exemplo, eu posso ter 1.666 plantas por hectare, 2.857 plantas por hectare e outros, dependendo aí do espaçamento, né? Então, o espaçamento 4 por 1,5 vai dar 1.666 plantas por hectare. E o 3,5 por 1 vai dar 2.857 plantas por hectare. Eu vou ter uma produção alta por planta, né? E vou ter um rápido depauperamento da planta. O que é depauperar? Depauperar é estragar, é acabar, né? É nesse sentido aí. Agora, nós temos, de um tempo para cá, mais recentemente, né? Não tão recentemente, mas de um tempo para cá, os chamados cafezais adensados, né? Na minha época de graduação já tinha isso, né? O pessoal usava bastante já o cafezal adensado, né? Eu vou usar uma cultivar de porte mais baixo, né? Com espaçamento menor. Porque fica complicado eu usar uma planta de porte muito alto com espaçamento pequeno, né? Muito pequeno. Então, por exemplo, quais os espaçamentos que eles usam normalmente aí? 3 por meio, 3 entre linhas e meio metro entre plantas, 3,5 por meio. 3,5 entre linhas e meio metro entre plantas. É um espaçamento bem pequeno. Olha só, meio metro só, hein? A planta fica pertinho uma da outra. Fica bem adensado, né? Adensado ou super adensado, né? Muito, muito, muito próximo. Olha só quantas plantas que eu vou ter por hectare, ó. No 3 por meio, eu vou ter 6.666 plantas por hectare. Né? Praticamente aí vai triplicar, não vai quase que quadruplicar, né? Eu não sei, como que é? 24, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 5, 6. Vai quadruplicar praticamente o espaçamento. Aliás, vai quadruplicar o número de plantas por hectare. O número de plantas por hectare vai ser multiplicado por 4, comparando com o espaçamento tradicional. Então, 6.666 plantas por hectare. Ou 5.714 se for o 3,5 por meio. Eu vou ter menor produção por planta, porque vai existir uma concorrência, né, de uma planta com outras, concorrência por luz, concorrência por nutriente, por água, né, porque elas estão muito próximas. Vou ter uma menor produção por planta, só que eu vou ter uma longevidade maior da planta. A planta vai viver mais tempo. Vou ter um cafezal mais duradouro, né? Vou ter um cafezal mais duradouro. Certo? Então, ele faz aqui uma ilustraçãozinha, né? Aqui, ó. Tá? Uma pequena ilustração. E aqui, ó, para a gente encerrar por hoje, nós temos aqui, faltando 13 minutos, eu vou só falar desse slide aqui e a gente termina, tá? Então, temos aqui, ó, espaçamento. Se o espaçamento for 1 por meio, eu vou ter 20.000 plantas por hectare. Aqui o super adensado, né? Super adensado. 1 metro entre linhas, meio metro entre plantas. Se for de 1 metro por 75 centímetros, 13.333 plantas por hectare. 1 por 1, 10.000. 2 por meio, 10.000. E aí vai, né? Vai aí, dá para você ver quantas plantas por hectare eu vou ter aí. Né? Aí, ó, no 3 por meio, eu vou ter 6.666 plantas por hectare, uma média de 41 sacas de 50 quilos por hectare de produtividade. E no 2 por 75, eu vou ter também 6.666 plantas, só com uma média de 54 sacas por hectare. Tá vendo? Então, eu reduzi aqui o espaçamento, ó, e vou ter uma média menor, a média de sacas maior, na verdade, né? Vou ter uma média de sacas, vai aumentar aí 13 sacas por hectare. Então, você pode ir brincando, entre aspas, né, com esses espaçamentos.
você vai ter aí produtividades diferenciadas, né? Na literatura, você já encontra vários exemplos aí de diferentes espaçamentos com adensamento e superadensamento, mostrando para você as diferentes produtividades que você vai ter. Usar. Depende do técnico, né? Uma combinação do técnico com o proprietário para ver qual espaçamento você vai utilizar, dependendo da sua região, dependendo da cultivar que você vai utilizar, né? Tudo isso aqui é para café arábica, tá, gente? Essas produtividades aqui, tudo café arábica. Então, assim, eu vou escolher, vai depender do proprietário e do técnico. Eles vão entrar em acordo ali, né? O técnico levando seus conhecimentos, mostrando para o proprietário o que seria melhor para poder instalar na sua propriedade. Olha que curioso, ó. A cada 50 centímetros de aumento entre linhas, vai diminuir 7,5 sacas por hectare. A cada 25 centímetros de diminuição entre plantas, tem um acréscimo de 4,2 sacas beneficiadas, né? Sacas beneficiadas, já descascadas e tudo mais, né? Por hectare. A diferença, mais 13 sacas por hectare, dá uma diferença de 31,7%. Isso aqui foi tirado dessa dissertação aqui do Pereira, né? De 2004, lá da UFLA, né? Coincidentemente, onde eu formei, né? Então, tem essas informações aí, né? Você vai estudar para ver qual é a melhor opção que você vai utilizar na sua condição. Cada propriedade vai ter uma situação específica e adequada para ela. Certo? Bom, gente, então, vamos parando por aqui, né? Estamos aí com 10 horas e 41 minutos, nós vamos parando por aqui e nós vamos deixando gravada essa aula para vocês, né? Agradecendo a participação de todos aí. Deixa eu ver onde é que está aqui vocês. Está aqui. Um abraço a todos, né? Não esqueçam aí da atividade para sexta-feira. E boas aulas, boa semana. E até a próxima, se Deus quiser. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Deixa eu parar. Deixa eu ver onde para a gravação aqui. Deixa eu ver. Parar a gravação. Tá aqui. Um abraço a todos, gente. Até mais.